aproveitando a apresentação que vai fazer o Ricardo, que ele preparou muito gentilmente, e agradeço, Luiz, por essa preparação desse artigo, que fala de uma proposta de eliminar, né, ambiguidades, né, na interpretação de tratamentos, ou de efeito de tratamentos, ou efeito de exposições, né, utilizando ou definindo, né, estimando, claramente, colocando de uma forma mais explícita o que os pesquisadores queriam, né, e também o que dava para obter, né? Parece né, um elemento extremamente simples, extremamente óbvio, né? O que você quer fazer com sua pesquisa, o que você está estimando, mas não é uma coisa tão simples, especialmente quando a gente fala quando a gente observa, evidencia que dependendo da estratégia de análise, pode ser, né, que aquilo que os pesquisadores pretendiam estimar não é o que acabam obtendo. Né? Então, tem estratégias de análise que acabam levando a que a medida de efeito se refira a um subset, por exemplo, das observações. Isso é uma coisa que pode acontecer de forma meio inadvertida, né? Outra coisa são esses supostos que estão atrás dessas estimativas. Então, a gente já teve em outras reuniões, por exemplo, na apresentação que fez a Paula, que falou sobre eventos que competem, né? A gente já esteve falando de que, dependendo da estratégia de análise, você acaba assumindo alguma coisa em relação aos censurados, né? Ou as pessoas que são censurados por desenvolverem um outro evento, né? Então, isso já muda a interpretação da medida resultante, né? Muitas vezes, os pesquisadores lidam com isso, apresentando diversas estimativas, e colocam, eu encontrei isto, aquilo, e as conclusões no final são as mesmas, né? Praticamente as mesmas. Mas, às vezes, há uma diferença qualitativa, né? Às vezes, a forma de analisar leva uma significância, né? Vamos falar, e em outra não. Então, aí pode entrar em um pouco conflito, né? Uma situação conflitante. E outras vezes a diferença, mesmo que não seja assim, qualitativa, tem diferenças, as medidas podem levar a diferenças quantitativamente diferentes. E aí vai ser bem importante, né, entender o que cada abordagem realmente está oferecendo, tanto da análise como da pesquisa em geral. Então, bom, mais uma vez agradeço, Luiz Ricardo, por preparar esta apresentação. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Olá, pessoal. Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Então, como o professor acabou de falar, a gente hoje vai falar sobre essa eliminação, né, que é o título do artigo, eliminação de efeitos de tratamento ambíguos utilizando os estimandos, né, que também é um sinônimo que a gente vai ver, pode ser também parâmetros, pode ser um sinônimo para estimandos. Inicialmente, é importante a gente falar que os efeitos do tratamento em estudos clínicos são frequentemente definidos de maneira ambígua. Isso é algo que os autores trazem logo no princípio do artigo. E isso se deve, muitas vezes, pode parecer até, né, um pouco incoerente. A gente está lidando com essa questão dos efeitos do tratamento, que é o principal objetivo de um estudo clínico. E ele muitas vezes é relatado, né, definido de maneira ambígua. O que acontece muitas vezes na prática é que os autores confiam que o tomador de decisão, que o leitor, de fato, do artigo, ele tem um conhecimento sobre métodos estatísticos muito, vamos dizer assim, consolidado. Então, a gente vai ver ao longo da apresentação que muitas vezes não é isso que de fato ocorre, né? É algo que fica um pouco mais para dentro daquilo que o autor realmente, de fato, relata nos estudos,
não necessariamente o fato só dele relatar os métodos estatísticos de maneira muito específica, de maneira muito detalhada, faz com que esse efeito do tratamento, né, seja de fato passado de maneira clara para o tomador de decisão. E aí, como exemplo, eu trago esse exemplo aqui, que é um exemplo de um estudo, de um ensaio clínico randomizado, que avalia o efeito do baricitinib na qualidade de vida de pacientes adultos com dermatite atópica de moderada a grave. O que é que a gente percebe aqui? Então, aqui à esquerda a gente percebe a porcentagem de pacientes do estudo. É um estudo de 3 braços, onde o baricitinib é a intervenção e o grupo controle é um grupo placebo, né, mais corticoides tópicos. E onde a qualidade de vida, né, a melhoria na qualidade de vida desses pacientes foi analisada ao longo de 16 semanas. Então, de cara, quando a gente verifica esse gráfico, que é o principal gráfico que apresenta os resultados do estudo, a gente percebe que o baricitinib ele acaba tendo uma melhoria, né, dessa qualidade, acaba promovendo, em teoria, uma melhoria na qualidade de vida quando comparado com o placebo. Então, a maioria dos pacientes acabaram tendo no grupo do baricitinib, tanto 2 miligramas quanto 4 miligramas, mas ressaltando principalmente o grupo de 4 miligramas, tendo uma melhoria muito grande da qualidade de vida, esse desfecho. Isso é o que a gente vê, né, assim, de cara, de fato. Só que, quando a gente vai analisar os métodos estatísticos do estudo, a gente percebe que o estudo acabou imputando, né, os dados de desfecho para estimar o efeito do tratamento em o que ele chama de cenário hipotético. Né? E esse cenário hipotético é um cenário, quando a gente analisa a parte estatística da metodologia, acaba sendo um cenário onde os participantes não interromperam o tratamento ou um cenário onde eles receberam o que se chama de terapia de resgate. Então, é bem importante a gente deixar isso claro, porque pode haver essa divergência entre o que a gente vê, de fato, no resultado principal, que o artigo, de fato, apresenta, e aquilo que talvez, muitas vezes, não é relatado de maneira muito precisa nos métodos. Né? Pode ser relatado do ponto de vista estatístico muito bem, dessa forma, mas há uma confiabilidade, a questão é essa, há uma confiabilidade por parte dos autores que o tomador de decisão vai entender aquilo, mas não é algo que acontece, geralmente, só a partir da leitura desses métodos estatísticos. Então, a gente verifica que é bem importante que a interpretação do efeito do tratamento seja relatada para que os leitores possam entender a pergunta exata abordada no estudo. Então, tem sempre essa compatibilidade entre a pergunta, que de fato é abordada no estudo, e os métodos estatísticos, né, e a interpretação do efeito do tratamento. Então, nesse estudo, como eu acabei de dizer, essa interpretação acabou não sendo fornecida. Então, é algo que se conclui a partir do conhecimento específico sobre os métodos estatísticos complexos, né, que foram utilizados. E nem sempre há esse conhecimento, de fato. Então, a abordagem, às vezes, pode ser um pouco diferente por conta disso. E aí, agora eu vou falar sobre alguns temas, né, alguns tópicos que os autores trazem no artigo. E o primeiro deles é essa questão da ambiguidade no relato de efeitos de tratamento. Então, a partir dessa revisão sistemática de Crowe, que foi em 2022, ele acabou evidenciando que 98% dos relatos de ensaios não descreviam o que de fato o efeito do tratamento relatado representava. E, novamente, isso muito por conta dessa confiabilidade em somente relatar os métodos estatísticos utilizados e confiar, vamos dizer assim, que o tomador de decisão vai poder fazer essas conclusões, né, que o autor apresenta. E aí, outro dado é que em 54% dos ensaios analisados foi impossível deduzir exatamente o que estava sendo estimado
com base somente nos métodos relatados. Então, para a gente ver que mesmo relatando os métodos estatísticos de maneira precisa, 54% desses ensaios era difícil, né? Foi impossível, na verdade, deduzir o que estava sendo estimado só com base neles. Então, outra questão é que eles perceberam que métodos estatísticos, de maneira muito frequente, acabam usando dados de uma população de análise que não é a mesma população para a qual o efeito do tratamento se aplica. E isso também é algo que, às vezes, acaba não ficando muito claro, acaba ficando muito implícito, e outros pesquisadores que lidam com as questões mais metodológicas, né, sobre inferência causal, metodologia de estudos epidemiológicos, acabam abordando isso como em revisões sistemáticas como essas, né, mais metodológicas, mas que não necessariamente acabam sendo muito transparentes para quem de fato vai tomar a decisão clínica sobre os efeitos de tratamento. Luiz Ricardo, eu queria fazer um comentário, né, em relação a esse estudo, né, e possivelmente o caso de muitos outros estudos, que, bom, neste caso, nesse estudo, ensaio clínico que você comentou, eles consideraram que a informação do desfecho daqueles que tinham parado o tratamento, né, foi considerado como missing, né? Isso. Então, eles imputaram isso, quer dizer, com a informação dos que continuaram no estudo, né, tomando o tratamento, utilizaram essa informação e outros dados dos pacientes, mas para imputar. Isso é quase como acabar levando análises a uma análise per protocolo, né? Porque quase que a informação dos que terminaram o tratamento foi basicamente a que determinou, né, os valores que seriam utilizados para a estimativa, né? Então é bem interessante, pode parecer bem chique, né, bem legal, imputou, perdeu aí, então imputou, nossa, que legal, mas acabou talvez introduzindo aí, né, uma mudança na interpretação que teria, né, o estudo, bem diferente às abordagens que são mais recomendadas, talvez, né? Como análise por intenção de tratar. Né? Isso. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, professor. E é realmente isso, foi isso mesmo que aconteceu no estudo. E é isso que acaba criando essa ambiguidade na hora de interpretar esse efeito do tratamento, principalmente direcionado à população, a qual população de fato esse efeito de tratamento ele está sendo direcionado, né? É uma pergunta que acaba muitas vezes ficando. E aí outro tópico que é abordado também no artigo é esse tópico, né, desvendando efeitos de tratamento ambíguo. E aí eles citam, inclusive, essa questão do what if, né, que são efeitos de tratamento hipotéticos, what if. E esse what if, uma tradução para ele seria e se, né, que é justamente esse cenário hipotético, né, que descreve o que aconteceria em situações imaginárias, hipotéticas, como, por exemplo, se os pacientes que esqueceram de tomar um determinado medicamento, de fato tivessem tomado, por exemplo, é algo que muitas vezes acaba sendo relatado nos estudos, né. Então, a partir dessa própria revisão, eles notaram que em pouco dos estudos publicados, os autores explicaram que o efeito de tratamento relatado se referia a um cenário hipotético, né? E para outros estudos, para estar interpretando corretamente os resultados, os leitores precisavam deduzir, a partir dos métodos do estudo, que aquilo se tratava de um cenário hipotético, né? What if, e se. E aí é bem importante entender, primeiro, o contexto do estudo, para averiguar a relevância clínica de reportar os efeitos de tratamento utilizando esse what if. Por que relevância clínica? Porque, às vezes, reportar esse efeito hipotético, ele de fato é importante, como em situações como a da pandemia da Covid-19, uma emergência sanitária, por exemplo, inclusive eles citam esse exemplo no artigo, onde diversos tratamentos precisaram, por exemplo, ser interrompidos.
Então, em situações, em estudos clínicos, nesse contexto, é bem importante você trazer esse dado, porque, inclusive, pode criar uma evidência para outras emergências sanitárias ou situações análogas que venham a ocorrer, de fato. Mas ele também, por outro lado, cita exemplos como quando os indivíduos acabam tendo algum tipo de efeito adverso, né, e precisam descontinuar o tratamento, ou até mesmo quando os indivíduos vêm a falecer durante o estudo. E aí, alguns autores acabam reportando isso como esses fatos, né, dentro desse contexto de cenário hipotético, que não seria tão coerente, né, nesse caso, se comparado com outras situações. Então, é bem importante averiguar essa relevância clínica do estudo, né, para verificar de que forma é que você vai reportar esses efeitos de tratamento, utilizando esses cenários hipotéticos. E aí, outro tópico que ele traz também é sobre essas limitações das diretrizes atuais sobre protocolos. Protocolos, né, relatos mesmo, quando está direcionado a revistas científicas, né, ou agências, enfim. Então, atualmente, essas diretrizes, elas não exigem a inserção de informações relacionadas à interpretação do efeito do tratamento a partir do método estatístico escolhido. Isso acaba sendo algo que tem, aos poucos, né, mudado. Mas, para isso, é necessário analisar, né, e relatar de maneira precisa alguns elementos obrigatórios quando a gente fala sobre esse efeito de tratamento. E alguns efeitos que eles relatam, alguns elementos, na verdade, que eles relatam são esses aqui em vermelho, né, população, condições de tratamento, endpoint, medidas de efeito e eventos intercorrentes, que eles se tornam, vamos dizer assim, a base dos estimandos, né, dessa forma, de fato, desses parâmetros, de relatar esses parâmetros nos estudos. E aí, vendo cada um deles, por exemplo, a gente tem a questão da população. Como eles sugerem, né, de fato, que seja relatada essa questão da população. Na prática, geralmente os autores acabam não informando a quem o efeito do tratamento se aplica, né? Isso acaba dificultando a interpretação dos resultados direcionados a uma população. Entra um pouco naquilo que eu acho que eu falei em algumas apresentações passadas, uma apresentação sobre vias de seleção, sobre o conceito de generalização, o conceito de transportabilidade. E é algo que a gente verifica, por exemplo, nos artigos, né, com Covid-19, que muitas vezes os autores eles acabam não afirmando explicitamente, que seria algo bem importante, né, a quem o efeito do tratamento se aplica, a que grupo, de fato, o efeito do tratamento se aplica. E às vezes a gente fica a cargo do tomador de decisão, do leitor, daquele que está interpretando a evidência, tomar essa decisão, né, de fato. Então é bem importante, por exemplo, que no caso da população, os autores eles deixem bem explícito a quem esse efeito do tratamento se aplica, que é um componente, né, um elemento bem fundamental no relato, né, dos estimandos. Outra questão é as condições de tratamento. Também é algo muito importante de deixar bem claro, né, que os tratamentos nem sempre, porque os tratamentos nem sempre são necessariamente os mesmos que estão sendo comparados para o próprio efeito do tratamento, né? Há várias situações onde pode haver vamos dizer assim, uma incoerência, né? Alguns protocolos, por exemplo, podem permitir que os pacientes interrompam o tratamento em algum momento ou recebam algum tipo de, como chama, terapia de resgate, né? Mas aí acabam utilizando métodos que estimam o efeito do tratamento para uma versão do tratamento onde os pacientes interromperam, né, o tratamento ou receberam, né, de fato, essa terapia de resgate. Então, deixar isso bem dados relacionados a essas condições de tratamento, como os indivíduos vão ser tratados, deixar isso bem claro também é um elemento bem importante na hora de relatar os estimandos. E outro dado também importante é a questão do endpoint, né, mas relacionados aos desfechos, né. E um ponto fundamental são os problemas que ocorrem quando existem eventos intercorrentes. São aqueles eventos muitas vezes que ocorrem de maneira
conjunta, vamos dizer assim, a um desfecho, de fato, relatado, né? Então, ele utiliza, inclusive, no artigo, o exemplo de um desfecho, por exemplo, recorrência da doença em 6 semanas, eu acho, são 12 semanas que ele fala. E aí existem casos, por exemplo, onde o indivíduo, ao longo dessas 12 semanas, ele não desenvolve a doença, mas ele acaba vindo a óbito. Então, fica, às vezes, muitas vezes, de maneira dúbia, entendeu? Ele veio a óbito, eu incluo esse evento dentro do meu desfecho ou não? Aí vai muito da questão do autor. Existem artigos onde inclui e existem artigos o que não acaba incluindo. Então, isso cria uma ambiguidade na hora de definir, né? Por isso que, às vezes, o interessante é utilizar o termo ou, né? Evento intercorrente, evento intercorrente não, o desfecho de fato ou morte até a 12ª semana, sexta semana. Então é algo que eles relatam também que pode criar uma ambiguidade, caso não seja relatado de maneira precisa, vamos dizer assim. Outra questão é a medida de efeito, né, que a gente conhece como a medida de associação, que ela, no geral, ela pode ser inferida a partir do modelo estatístico utilizado, como a questão da diferença entre os valores médios de um modelo de regressão linear. Ou seja, é bem importante você relatar de maneira precisa, a partir dos métodos que você está utilizando, através da análise estatística, né, que se verifica a partir dos dados que você tem, deixar explicitamente claro qual é a medida de associação que está sendo utilizada, essa medida de efeito, porque muitas vezes pode parecer até difícil, mas às vezes há também essa ambiguidade, essa diferença na hora de interpretar essa medida de efeito. E outro conceito também é a questão dos eventos intercorrentes, né? Então, aqui eles falam bem claro que as diretrizes de relatórios geralmente não exigem que o tratamento de eventos intercorrentes seja relatado. Mas aí o tratamento desses eventos, ele acaba sendo de extrema importância para interpretar o efeito do tratamento, né? Como, por exemplo, a questão dos efeitos adversos, né? Que muitas vezes em ensaios clínicos, por exemplo, é algo que a gente tem um pouco mais de controle, porque previamente a gente realiza um protocolo, tem, de fato, uma metodologia a ser seguida quando estamos diante desses eventos, mas em estudos observacionais, principalmente quando a gente está diante de alguns bancos de dados, pode ser um pouco mais difícil, né, tá lidando com essa questão, por exemplo. E aí os autores, eles entram nessa seara, né, falando sobre os estimandos, como, de fato, uma solução para solucionar esses problemas, né, que são bem complicados, como a gente viu, né, causam essa ambiguidade. Então, estimandos pode ser definido, né, como pode ser chamado também de parâmetro, né, aquilo que de fato quer ser conhecido, medido. Então, ele acaba sendo uma descrição clara do que o efeito do tratamento representa, evitando assim que os leitores tenham que tentar, vamos dizer assim, adivinhar, né? E isso a partir dos métodos do estudo, né? Dos métodos estatísticos do estudo. E aí, em relação ao histórico, o uso em estudos clínicos acaba sendo relativamente recente, é algo que os autores trazem, sendo formalizado em 2019, né, a partir dessas diretrizes de efetividade do Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano. Então, é algo que tem sido exigido desde 2019, né, principalmente a partir desses termos, né, relacionados a esse órgão, que acaba sendo bem importante, né? E alguns países, como a China, Taiwan, Estados Unidos, eu acredito, já tanto nos seus estudos quanto nos seus protocolos, pedido realmente que os autores relatem esses estimandos, né, para deixar um pouco mais claro essas questões. E já países como o Brasil,
Coreia do Sul, eles têm tentado implementar esses estimandos, né, como uma solução para essa questão da ambiguidade no relato dos efeitos de tratamento. Então, é bem importante a gente deixar claro que a descrição precisa de cada um daqueles elementos que eu acabei de relatar, né, vai desde população, endpoint, é algo bem determinante para a apresentação dos estimandos, né, os parâmetros em estudos clínicos. E aí eu trago um exemplo, voltando, né, lá para o exemplo relacionado ao estudo com baricitinib, com pacientes com dermatite atópica, um exemplo de como os estimantes eles acabam eliminando a ambiguidade e deixando mais claro, mais explícito o significado dos efeitos do tratamento. Então, aqui na esquerda, na coluna, esse foi uma tabela, foi retirada do artigo que a gente está, que foi feito, né, com base na interpretação, mas essa tabela se refere a esse estudo lá do baricitinib, que os autores do artigo original citam. Então, a gente percebe que na coluna da esquerda tem os métodos estatísticos que foram relatados pelos autores, e aí a gente percebe, né, que ele relata, assim, bem precisamente a questão dos métodos estatísticos. Ele fala, por exemplo, sobre que a análise da população compreendeu todos os pacientes randomizados, considerando que eles receberam o tratamento correto. Ele fala sobre os instrumentos que ele utilizou para avaliar a questão da qualidade de vida, ou seja, para a medição, né, do desfecho. Ele fala sobre a técnica estatística que foi utilizada, que foi esse Mixed Model Repeated Measures, MMRM. Fala sobre a questão da severidade da doença e das covariáveis de base que foram utilizadas. Enfim, ele fala bem precisamente sobre os métodos estatísticos. E lá abaixo ele fala que sobre a questão da terapia de resgate, né, que foi feita durante o estudo, relacionado que foi justamente o que o professor acabou de falar, né, que alguns dados foram considerados como missing, né, e aí ele cita também que nenhuma imputação explícita foi conduzida para as variáveis contínuas, mas que ele utilizou o modelo da MMRM para mitigar esse impacto dos dados perdidos para outras variáveis. Enfim, a gente percebe que nessa coluna da esquerda, o que é que a gente percebe, assim, de maneira resumida? Que a interpretação do efeito do tratamento com base nos métodos acaba requerendo de quem está lendo, do tomador de decisão, um conhecimento estatístico muito específico. E aí é bom a gente falar que, quando a gente fala sobre o tomador de decisão, é aquela pessoa que está lá na ponta, né? Ou, muitas vezes, aquela pessoa que não está, muitas vezes, envolvida diretamente na pesquisa, aquela pessoa que vai tomar, de fato, a decisão, né? Um gerente de alguma unidade que quer criar algum tipo de protocolo frente a que quer criar algum tipo de protocolo frente a alguma condição que está sendo ali relevante naquele cenário. E não necessariamente, muitas vezes, ele tem esse conhecimento sobre métodos estatísticos para interpretar que tudo isso que o autor está relatando aqui na coluna da esquerda está lidando com um cenário hipotético, né? E para solucionar isso, aqui na coluna da direita, os autores eles sugerem como é que a gente poderia colocar tudo isso que os autores do ensaio clínico sobre baricitinib informaram de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, explícita, um pouco mais palatável mesmo para o tomador de decisão, né? Que é justamente isso, o que significa esses estimandos, esses parâmetros, né? Então ele relata aqui, nesse caso, que o efeito do tratamento, ele diz o que é o efeito do tratamento. O efeito do tratamento se refere à diferença entre os valores médios, né, referentes à escala utilizada, a mudança naquela escala utilizada, em 16 semanas para o baricitinib, e aí ele indica qual foi a posologia, né, 4 miligramas ou 2 miligramas, ele indica o comparador qual é, que é o placebo diariamente, mais corticoides tópicos. Ele indica explicitamente a população, que são adultos com dermatite atópica.
ou seja, que integram, né, os critérios de elegibilidade do ensaio, considerando que se os pacientes consideram que os pacientes receberam o tratamento correto, e aí ele fala explicitamente, reparem que em nenhum momento na declaração do artigo original sobre os métodos estatísticos, ele fala sobre esse cenário hipotético. Acaba ficando implícito, vamos dizer assim, mas é que ele declara, né? No cenário hipotético, onde a descontinuação do tratamento não ocorreu, considerando os efeitos adversos ou outros, né, efeitos, e considerando também que a terapia de resgate não foi fornecida, né, mesmo se ela fosse indicada medicalmente. Então a gente percebe que... Pode falar, professor. Não, por favor, termina. Então a gente percebe que... Não, eu ia falar que a gente percebe que fica de uma maneira muito mais clara dessa forma, considerando principalmente aqueles elementos que eu tinha falado anteriormente, sobre a população, sobre o desfecho, sobre o relato do grupo comparador, do grupo intervenção, e fica de uma maneira um pouco mais clara, né? Principalmente essa parte de deixar bem explícito que o efeito do tratamento ele se refere a um cenário hipotético. Exatamente. Talvez a gente esteja mais familiarizado, ou a gente faz por defeito vários, que descreve num artigo vários dos elementos que já estão mencionados aí no estimando, né? Qual é a intervenção, qual é o desfecho, etc. Mas, por exemplo, tem algumas diferenças importantes, como considerar que a medida obtida se refere a a um cenário hipotético, né? A uma situação que talvez não seja fatível também, né? Pode ser se o medicamento tem muitos efeitos adversos que precisam de uma intervenção, etc. Aí eu acho que o fato de deixar explícito que se refere a essa situação hipotética faz com que o leitor, pelo menos, tome uma decisão ou considere se tem pertinência, se é aplicável a seus pacientes, né? Então, esse componente aí algo, já é um diferencial, né? Isso. Obrigado. Eu que agradeço, professor. E é justamente isso, novamente levando em conta a questão da necessidade, da relevância clínica de estar se lidando com essa questão dos cenários hipotéticos, né? Que é algo que, dessa forma, como o estimando, o parâmetro ele foi relatado aqui, deixa muito mais palatável para o tomador de decisão que aquele cenário é um cenário de fato hipotético, que não necessariamente pode estar em compatibilidade com a prática clínica, né, dele. Então facilita muito mais a tomada de decisão. Enquanto eu lia o artigo, eu ficava pensando, mas é para substituir a questão dos... esse estimando aqui substitui, porque quando a gente coloca assim, né, os métodos estatísticos que os autores relataram à esquerda, e o estimando, pode parecer que o estimando ele quer entrar para substituir, né, os métodos estatísticos. Só que, refletindo um pouco sobre isso, eu acho que acaba não sendo isso, né? É algo, na verdade, que você vai adicionar como uma seção mesmo na sua metodologia, na metodologia do pesquisador, direcionada justamente para quem vai tomar aquela decisão clínica de maneira mais explícita, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente está diante ali de um banco de dados que o pesquisador trabalha dentro do seu grupo de pesquisa, e a partir desses dados, alguns métodos estatísticos são conduzidos de maneira recorrente. Então, para o pesquisador que está ali dentro do grupo de pesquisa, aquilo faz sentido, de fato, para ele. Então, ele começa a relatar os métodos estatísticos de maneira recorrente, vamos dizer assim. Porque aquilo faz sentido para ele, para os pares deles, né, dentro dos grupos de pesquisa, em outros grupos. Mas muitas vezes na hora de relatar isso não leva em consideração ou esquece, né? Pode ser uma falha mesmo, acredito que seja até mesmo isso. Esquece que aquele artigo ele vai ser direcionado muitas vezes para o tomador de decisão. Então que essa informação ela precisa vir um pouco mais explícita, mais palatável, né? Mais transparente mesmo.
eu concordo contigo, Luiz. É algo a ser adicionado, né? A descrição dos métodos de análise deve continuar, mas é bem interessante ter ou criar uma sessão para se referir ao estimando. Recentemente, eu participei numa pesquisa e eu adicionei dentro do artigo final uma sessão, antes de conhecer este artigo, que é deste ano, né? Eu adicionei uma sessão depois da análise eu coloquei assim, interpretação dos resultados, né? Para falar sobre como que íamos a interpretar essa medida, né, obtida, né? Então, lembro que tinha um efeito total, um efeito mediado, etc. Mas eu acho que mais, eu acho que o convite, né, deste artigo coloque isso de forma explícita. Muitos artigos têm em algum ponto, mas está meio disperso, né? Como é que se interpreta? Nem todo, nem sempre, mas tem em algum momento, seja na discussão, um pouco dentro da descrição dos métodos, mas eu acho que um convite interessante desse artigo é a deixar isso bem explícito, né? Utilizando o termo estimando, né? Mas eu acho que podem ser colocados, né, com outro subtítulo, talvez, como fiz recentemente neste interpretação dos resultados, né? Mas a ideia é essa, que o leitor saiba o que está encontrando nos resultados. Isso. Legal. E é algo, professor, inclusive, que tem sido uma boa prática em algumas revistas, né? Eu tenho visto, até quando eu recebo alguns e-mails sobre alguns artigos publicados em algumas revistas, eles trazerem no resumo do artigo, nesses e-mails, algumas figuras, né? Algumas figuras com esquemas representativos sobre os resultados, de fato, os principais resultados encontrados, né? E às vezes eles relatam até mesmo como é aplicação na prática clínica, né? O que é aquilo, e aí eles pedem para que, sei lá, em 4 linhas, por exemplo, você fale sobre a aplicação daquilo na prática clínica, de fato, do seu resultado, né, que você achou. Então pode ser algo que eu tenho visto que cada vez mais está sendo promovido, né, até mesmo pelas boas revistas, né, como uma boa prática mesmo. Sim, né? Aí a questão é que que os pesquisadores devem considerar, né, todos estes elementos aqui, né? Se refere a um cenário hipotético, né? São utilizados métodos estatísticos que assumem uma série de coisas, às vezes inviáveis, né? Será que na estimativa houve uma redução a um subset das observações, né? Como acontece com alguns métodos, a gente às vezes sem perceber, né? Aí utiliza o banco completo e depois a medida aparece se referindo a um grupinho em particular, né? Isso. Então esse slide, em resumo, ele é isso, né? Ele fala sobre como a interpretação do efeito do tratamento com base nos métodos acaba requerendo um conhecimento estatístico bem específico, e no caso dos estimandos, quando a gente utiliza, né, ele acaba sendo o responsável por descrever explicitamente que o efeito do tratamento se refere a um cenário hipotético, e aí ele relata qual é esse cenário hipotético. E aí, na prática, né, muitos países agora acabam exigindo que as empresas farmacêuticas incluam estimands em suas solicitações de aprovação de medicamento, e cada vez mais os guidelines de relato têm exigido a inclusão, né, dos estimands na metodologia em estudos clínicos, para esclarecer de fato, deixar bem explícito essa questão dos efeitos do tratamento relatados, que é a questão desse uso na prática, né, clínica mesmo. E aí um tópico bem importante também é a questão desse uso de estimands em estudos observacionais, né? E aí os princípios gerais que se aplicam aos ensaios clínicos, que foram aqueles parâmetros, aqueles elementos que a gente viu, como relatar bem a questão da população, relatar bem os grupos de tratamento, o desfecho, né, os eventos intercorrentes, enfim, todos esses princípios, eles também se aplicam aos estudos observacionais. No entanto, algumas considerações, né, adicionais devem ser consideradas ao relatar esses estimands.
principalmente em relação a essa distinção que tem entre os ensaios clínicos, as particularidades, né, dos ensaios clínicos e dos estudos observacionais. Que os estudos observacionais, como a gente sabe, eles lidam muito com a questão do fenômeno da confusão. Então, muitas técnicas estatísticas que são utilizadas nos estudos observacionais, elas têm esse objetivo, de controlar o fenômeno da confusão. E muitas vezes, no momento de controlar esse fenômeno de confusão, a depender da técnica da metodologia que é aplicada, isso pode levar também a uma ambiguidade, né, que acaba levando também ao autor não deixar explícito isso, como a gente já viu. É o caso, por exemplo, ontem o professor, conversando com o professor, ele até citou a questão do propensity score, né, que o propensity score, ao lidar com a questão do pareamento entre grupos, ao você parear, tudo bem, você está pareando, mas em algum momento também alguns indivíduos, eles acabam não sendo pareados, né? Principalmente os indivíduos ali que estão, através das covariáveis de base, em extremos, né? Extremos para menos ou, enfim, extremos para mais. Então, a gente tem que levar em consideração que esses indivíduos, na hora da interpretação dos resultados, o efeito do tratamento final vai muitas vezes se referir a uma população específica que não necessariamente está dizendo respeito à população original, né, do estudo. Isso é algo que pode estar acontecendo também. Nesse caso, referente à técnica estatística utilizada para controlar a confusão. Então, é importante deixar isso, principalmente em estudos observacionais, bem explícito também, né? E aí a gente tem também aqui um exemplo que ele utiliza, né, que é o do IPTW, que a gente já viu um pouco, né, sobre essa questão dos pesos, né, para o pareamento. E aí algumas interpretações também podem ser feitas a depender da maneira como você utiliza o IPTW, né? Então, o efeito médio do tratamento na população, né, observada, um dos resultados do IPTW pode ser o efeito médio do tratamento na população observada, que aí ele é executado a partir do cálculo dos pesos, né, via o próprio IPTW. Outro é o efeito médio do tratamento entre os tratados. Então, ele é obtido a partir da multiplicação dos pesos do IPTW pelo propensity score. Então, aí também já é outra interpretação com base na técnica de fato que você está utilizando, né? E também tem o efeito médio do tratamento na população de sobreposição, que é aquela população que acaba recebendo de forma com equidade, né, determinado tratamento. Então, há também o cálculo dos pesos de sobreposição. Enfim, eu acho que o princípio desse slide aqui, a principal informação que a gente pode adquirir, né, internalizar, é essa, que em estudos observacionais a gente lida com o problema, com o fenômeno da confusão. E a partir da técnica que a gente utiliza para controlar esse fenômeno de confusão, pode haver também uma ambiguidade se o autor não tiver cuidado na hora de relatar de maneira explícita mesmo como é que esse fenômeno de confusão ele foi controlado e os impactos, de fato, do controle desse fenômeno de confusão no efeito do tratamento, né? Porque há, de fato, um impacto. E aqui, no caso, são as considerações finais, né? Então, acho que, no geral, o que os autores acabam tendo como principal consideração final é que a inclusão dos vencimentos como item obrigatório em protocolos e estudos clínicos é de fundamental importância para melhorar a interpretação dos efeitos de tratamento nesses estudos, principalmente com o objetivo, né, de evitar a má interpretação dos resultados, tanto em ensaios clínicos, como foi relatado no estudo Baricitinib, algo que o professor relatou também sobre essa distinção, como muitas vezes a técnica utilizada acaba se assemelhando muito, por exemplo, em ensaio clínico, a uma análise por protocolo, que não é a análise mais indicada, né, e sim a análise por intenção de tratar, ou mesmo em estudos observacionais, né, onde, durante o controle do fenômeno de confusão, também podem aparecer algumas ambiguidades.
E aqui foram algumas referências, né, adicionais recomendadas, que também estão lá, estão presentes no artigo. E é isso, pessoal. Obrigado. Luiz Ricardo, excelente. Eu queria destacar algo deste artigo, e é que é um artigo deste ano, né, 2023, mas eu acho que está tornando explícita a necessidade de colocar no papel né, uma pergunta que é bem difícil de responder, ou uma resposta, né? E é, o que você quer? O que nós, como pesquisadores, exatamente, né, queremos obter? E o que dá para obter, né, dadas as circunstâncias do estudo, dadas as abordagens de análises factíveis. Né? Vai ao encontro, né, este trabalho com ideias que eu acho que intuitivamente a gente acaba deduzindo, né, ao longo da carreira como epidemiologista. Bom, vou me citar, e que eu, quando estou trabalhando ou ensinando, né, análise de dados, com frequência eu falo que eu nunca vou falar que um método está errado, né? Eu nunca vou falar para vocês, olha, esse método está errado. O errado realmente é a interpretação, né? E a pertinência é a outra coisa questionável. Eu acho que essas são duas coisas, né? Será que é pertinente para o que você quer? E será que a interpretação é adequada ou não, né? Por isso, eu sempre insisto bastante em entender o que o método está te oferecendo. Então, mais do que você dominar 500.000 estratégias de análise ou ferramentas estatísticas, é muito importante você entender o que cada uma que você está utilizando realmente está oferecendo. Né? E nas nossas reuniões a gente já tocou alguns temas bem interessantes, como, por exemplo, né, a questão abordagens para eventos que competem, né? Entendendo que, dependendo da estratégia da ferramenta analítica, não é que uma seja mais correta do que outra, em termos a priori não, né? Mas cada uma tem umas assunções diferentes. Então, o modelo de Cox, por exemplo, na análise de sobrevida, assume um cenário hipotético no qual todos os censurados, os perdidos que desenvolveram um desfecho que estaria competindo também, né, eles teriam a mesma evolução do que aqueles que ficaram no estudo. Aquela outra estratégia de Fan de Angray, ela assume que as pessoas que desenvolveram o desfecho competitivo nunca desenvolveriam o desfecho de interesse. Essa é uma assunção forte, né? Às vezes até faz sentido, mas é uma assunção forte. Utilizar um desfecho composto, né, e assumir que quem desenvolveu o desfecho aquele, né, é praticamente a mesma coisa que desenvolveu o outro desfecho de interesse, né? Quer dizer que todos os desfechos têm a mesma importância, né? Essa também é uma assunção forte, é outro extremo também, né? Isso em relação a esse tipo de eventos. Outra questão está, por exemplo, em estudos de intervenção, né? Essa confusão que se dá por não adesão ao tratamento. E uma das alternativas de análise que poderíamos pensar é aquele análise por variável instrumental, né? Lembremos que não é que uma seja, né, comparado essa estratégia versus análise por intenção de tratar, né? Não é que uma seja mais correta do que a outra, é que as duas oferecem informação diferente. Análise por intenção de tratar se refere, né, ao que vai acontecer, o efeito de oferecer o tratamento. E quando se utiliza essas análises por variável instrumental, se refere a essa diferença, ou essa diferença de resultado em um subset
de pacientes que são obedientes, né? Que têm boa adesão ao tratamento, que faz o que é indicado, né? Mesmo que utilize informação de todos os pacientes, já a interpretação vai a um subset desses pacientes, né? E, bom, um outro exemplo, aí também, já em estudos, geralmente em estudos observacionais, é o que você comentou, né, do uso do propensity score. Pode ser que você calcule o propensity score da mesma forma, mas dependendo de como vai aplicar, a interpretação deve ser diferente, pode ser bem diferente às vezes. A questão o meshing, você não explicou, né? Então, a medida de associação fazendo o pareamento vai se referir a um subset de pacientes. Que tanto esse subset vai se parecer ao total vai depender de que tanto vai encontrar uns pares uns com outros, né? Mas às vezes tem uma redução substancial da amostra e então talvez as conclusões dessa medida se referam a um grupinho de pacientes que tinha as mesmas chances que tinham umas chances próximas da média de receber o tratamento, né? Então são pessoas que, né, não estariam nos extremos. É isso importante. E é bem, conceitualmente, é bem diferente de utilizar o inverso da probabilidade de receber o tratamento, né? O IPTW, que pretende avaliar esse efeito, fazer esse experimento contrafactual em toda a população, né? Isto tem implicações até para a pesquisa metodológica, né? Um estudo que você apresentou recentemente também, né? Eles até utilizaram um nosso ratio marginal, né, para poder fazer uma comparação com o IPTW, porque para poder se referir, né, a um estimando comparável, né, com uma abordagem ou com outra. Então, resumindo este artigo, eu acho que vai ser uma referência importante para o ensino, né? Torna explícito a necessidade de você ter bem claro o que você está estimando, o que deseja e o que consegue fazer com sua pesquisa. Bom, gente, excelente, Luiz, estão te parabenizando, foi muito, muito boa a apresentação, foi sensacional. Obrigado.